dando continuidade ao nosso assunto sobre a geografia do Japão, tá? Na primeira aula nós começamos a trabalhar o aspecto histórico número 1 e na aula de hoje nós iremos falar sobre aspecto histórico parte 2. Olha só, depois de se fortalecer economicamente com o Imperador Meiji e a questão dos Zaibatsus, os japoneses passam a expandir o seu território na região do Sudeste Asiático. Tá? Então vamos lá, eu destaquei para vocês na aula de hoje alguns pontos importantes até nós chegarmos na Segunda Guerra Mundial. Então vamos começar pela questão da Península da Coreia. Então o Japão, ele foi um dos primeiros países do mundo a criar uma máquina de guerra, que eram os aviões. Quando a gente coloca máquina de guerra, eu falo uma coisa mais tecnológica do que foi ocorrido na Primeira Guerra Mundial. Então os japoneses passam a conquistar outros territórios. Então já aqui no final do século XIX, observe que essa região da península ela é conquistada pelos japoneses. Só lembrando que depois, de 50 a 53, as duas Coreias entraram em conflito aí, e houve um processo de divisão entre as Coreias. Então ficou o norte socialista e o sul capitalista. Mas aquela península foi conquistada pelo Japão. Conquista da península, os japoneses dão continuidade ao seu processo de expansão e na região sul da Índia e da China, eles conquistam alguns territórios. Com o conflito com os russos, eles dominam a região da Manchúria. Também com a questão da China, dominam a região de Hong Kong. Nessa parte das ilhas do Sudeste, eles dominam esses dois territórios, Malásia e Indonésia. Dominaram também a Birmânia, hoje conhecido como Myanmar. Então há todo um processo de expansão do crescimento japonês. O grande problema é que o isolamento que os japoneses fizeram não desagradava os seus aliados. Aliado esse que queria ter um comércio, uma influência nessa região asiática, que eram os Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos ameaçou bombardear constantemente o Japão, caso o Japão não abrisse suas fronteiras para o comércio externo. Então, isso desagradou uma grande potência, que no século XIX, no início do século XX, começa o seu processo de expansão para o Pacífico. Então, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Os Estados Unidos eram um grande fornecedor de armas, alimentos, medicamentos para os seus aliados. Até então não estavam envolvidos diretamente na guerra. Os japoneses criam um grupo de pilotos suicidas conhecido como kamikazes. Esses pilotos eles atacam uma ilha do Pacífico que pertencia aos Estados Unidos, a ilha de Pearl Harbor. Foi um dos grandes motivos para os Estados Unidos entrar diretamente na guerra. Então nós estamos falando de um país que até então estava ganhando muito dinheiro com a guerra, um país que até então estava neutro nesse conflito. Então os Estados Unidos entram no conflito com estratégia militar, armas e exército, simplesmente ajuda os seus países aliados, que nem a França, a Inglaterra, a própria Rússia, União Soviética. Então esses países ganham a Segunda Guerra Mundial. Para isso, os Estados Unidos, em 1945, nós vamos observar aqui, joga 2 bombas atômicas no Japão, nas cidades de Hiroshima e nas cidades de Nagasaki. Então nós temos alguns historiadores que defendem que a Segunda Guerra Mundial terminou em junho, dia D. As bombas foram jogadas em agosto. Agora, um grande motivo dos Estados Unidos: primeiro, a vingança de Pearl Harbor. Segundo, o processo de dominação do Japão, que até então sempre foi o seu sonho de consumo. Terceiro motivo, dar um recado para a União Soviética, o poderio militar que os Estados Unidos tinham naquela época. Porque só lembrando que a União Soviética já defendia um sistema socialista, Estados Unidos defendia um sistema capitalista. Então essas 2 bombas foram jogadas para essas cidades japonesas, matando milhares e milhares de pessoas. Por isso está aqui nas consequências, eu destaquei para vocês alguma delas, e
Nós estamos falando de uma bomba onde ela destruiu uma vastidão enorme. Inclusive, nas nossas aulas nós vamos trabalhar as nossas atividades com alguns textos relacionados a esse período. Tá bom, pessoal? Além do mais, a destruição das fábricas. A capital Tóquio também foi muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de 4 ilhas sendo bombardeadas. Tá bom? Então, essas fábricas sendo destruídas, automaticamente vai ter uma taxa de desemprego muito elevada no Japão. Tá? A escassez de alimentos, a infraestrutura destruída. Eu estou falando de uma ilha que tem como base o seu processo de exportação através dos seus portos. Então, através das suas ferrovias, através das suas rodovias. Então, todo o sistema de infraestrutura do Japão estava completamente destruído. Um país sem ânimo, uma sociedade que foi bombardeada, certo? Completamente destruída, sem vínculo e sem esperança. Aí vem a pergunta: e depois das bombas, o Japão, por que hoje se tornou a 4ª maior potência econômica do mundo, sendo que já usufruiu por muitos anos o 2º lugar? O que leva o Japão hoje a ser um país ultra mega tecnológico? Então, quais foram as causas que os japoneses fizeram para resolver as consequências ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial? Tá? É o assunto da nossa próxima aula.